Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa agora mais um Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho Mato Grossense. O TRT de Mato Grosso inaugurou as novas instalações da Vara de Jaciara em cerimônia realizada no dia 23 de maio. Veja como foi o evento. Instalada na cidade desde 2005, a Vara do Trabalho de Jaciara agora conta com uma sede própria. A estrutura segue o padrão dos novos prédios e contempla ambientes específicos para uma vara. É uma importante dívida que se resgata hoje com a comunidade local do chamado Vale de São Lourenço, que nós entregamos uma vara do trabalho totalmente equipada e moderna, num prédio que tem uma veia ecológica e de sustentabilidade, de modo que esperamos que isso auxilie e muito os nossos serviços sociais nesta região. Representantes da comunidade, servidores e magistrados prestigiaram o evento e puderam compartilhar a expectativa de melhorar ainda mais os serviços prestados à comunidade. Não há a menor dúvida de que a infraestrutura, as condições de trabalho desaguam numa melhoria ou não do serviço que é prestado. Você trabalhar em uma sede que tem uma estrutura adequada, iluminação adequada, mobiliário adequado, sem sombra, não há a menor dúvida de que traz uma produtividade maior para juízes, servidores e também para os próprios advogados, que têm uma sala própria, um espaço condigno, refrigerado, que isso tudo favorece efetivamente a melhoria da atividade jurisdicional. A prestação sempre superou a média, mas agora atende também aos anseios da população e demais usuários que estão sempre cobrando, a população cobra da gente cada vez melhorias, né? Agora esse espaço físico vem somar ainda mais naquilo que já era bom para se tornar cada vez melhor. É um espaço bonito, aconchegante e com a sala do OAB para receber bem o advogado. Com certeza, a OAB também se sente lisonjeada, para nós é uma honra também fazer parte dessa estrutura. A inauguração na última semana faz parte do projeto de se implantar sedes próprias em todas as unidades da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A previsão é que todas sejam concluídas em 2014. E uma rede de supermercados de Santa Catarina implantou o sistema de banco de horas sem discutir o assunto com o sindicato e terá que pagar R$50 mil de danos morais. Veja os detalhes no quadro direto de Brasília. Horas trabalhadas acima da jornada que vão se acumulando e não são pagas, mas compensadas em forma de folga. É o chamado banco de horas. Está previsto em lei, mas deve seguir regras. Basicamente, ele estabelece a possibilidade, mediante acordo escrito entre empregadores e empregados, sempre com a mediação do sindicato, seja por contrato coletivo, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, a compensação das horas trabalhadas num dia em outro dia. Recentemente, a Justiça do Trabalho condenou uma rede de supermercados em Santa Catarina a pagar R$50 mil de indenização por danos morais coletivos, justamente por ter implantado nas lojas o banco de horas sem um acordo antecipado com os funcionários e o sindicato da categoria. A irregularidade foi constatada pelo Ministério Público do Trabalho. Para o TST, a empresa desrespeitou a lei ao deixar de pagar as horas extras, porque essa era a determinação da norma coletiva. Segundo o advogado, o cuidado com o controle das horas trabalhadas a mais e a forma como elas são compensadas deve levar em conta a saúde do empregado. Também depende de alguns requisitos, como, por exemplo, o limite da carga horária anual, e não se pode estabelecer não se pode praticar mais do que 10 horas diárias de trabalho. No Distrito Federal, o Sindicato dos Comerciários só aprova a implantação do banco de horas depois de consultar os trabalhadores em assembleia. A preocupação é também com a diminuição nos postos de trabalho. Muito pouco trabalhador para muito trabalho. Então, com o banco de horas e com a falta dessa fiscalização, diminui os postos de trabalho, que é o que o país precisa, é ter mais gente trabalhando, mais gente empregado. E no próximo bloco a gente conversa com a desembargadora do TRT de Mato Grosso, Elinei Veloso. Ela fala sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Não saia daí, que a gente volta já.
trabalho não combina com criança. O resultado mais comum é o rendimento ruim na escola ou até mesmo a evasão. Brincar faz parte da infância. E o compromisso maior nessa época ainda é com os estudos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Voltamos com o programa Trabalho em Revista. E hoje vamos falar sobre dados preocupantes do trabalho infantil. Mais de 210 milhões de crianças e adolescentes são vítimas dessa exploração no mundo. No Brasil, mais de 3 milhões fazem parte dessa estatística. E para falarmos desse assunto, ao meu lado a secretária executiva do FEPET, doutora Elinei Veloso. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Doutora, o trabalho infantil, a exploração da mão de obra infantil e a história do Brasil, elas se misturam desde quando? Na verdade, a história do trabalho infantil no Brasil, ela remonta já desde o período da nossa colonização. Quando as embarcações portuguesas vinham para o Brasil, elas traziam consigo os pajens e os grumetes, que eram as crianças que trabalhavam na embarcação. Os pajens trabalhavam com a realeza, arrumando os camarotes, brincando com as crianças, filhos de nobres, e os grumetes realizavam, na verdade, as tarefas mais pesadas do navio, e entravam nos pequenos espaços onde um adulto não poderia entrar. Então os grumetes entravam para fazer a limpeza dos navios, e então desde essa época já existe então relatos de trabalho infantil. Doutora, quando que surgiu a origem do Dia Mundial de Combate? O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, ele foi instituído, na verdade, na Convenção Internacional da OIT, que foi realizada em 2002. Em 2002, os países membros da OIT, então, durante os trabalhos de discussão da reunião anual, chegaram à conclusão de que era importante instituir uma data a ser, então, lembrada em todos os países membros, pela importância de nós não abaixarmos a guarda, porque, embora historicamente nós tenhamos tido avanços em alguns países do mundo no combate ao trabalho infantil, em outros locais esse avanço não foi muito bem identificado, não é? Então, o trabalho ainda existe ainda muito trabalho a ser feito em matéria de combate ao trabalho infantil, e essa foi a razão pela qual a OIT considerou importante a instituição de uma data. A data é o sentido de dar uma reflexão, é isso, né? Exatamente, para que os povos, as nações, não se esqueçam nunca de continuar trabalhando, chamar a atenção das... De que há um mal a ser combatido. Exatamente, de que há um grande mal. Que essa exploração não é normal. Exato, é isso mesmo. Por falar que não é normal, vou aproveitar emendando o assunto. Por que há muita confusão do quanto o trabalho infantil é benéfico e do quanto ele é maléfico? O trabalho infantil, ele às vezes é confundido com situação que traz benefício para o caráter da criança, porque tem aquelas frases chavões que a gente ouve falar desde quando a gente era criança, e ela se perpetua, ao longo das gerações, de que quem começa a trabalhar cedo aprende desde logo o seu ofício, ou uma outra, é melhor a criança trabalhar do que estar na... Do que ter uma ocupação, do que estar na rua, se envolvendo com a marginalidade, estar sendo aí cooptada pelo tráfico. E, na verdade, essas atividades, tanto a atividade ilícita do tráfico, da marginalidade, é uma atividade ilícita. E o trabalho infantil fora da idade limite, abaixo da idade mínima permitida, também é uma atividade ilegal, não é? Não é lícita. E a diferença do trabalho infantil quando ele é associado ao aprendizado, né? O aprendizado, na verdade, a legislação cuidou de garantir os direitos mínimos daquela criança, não é? E do adolescente. Ou seja, há uma fiscalização. Há não só a fiscalização, mas há um cuidado do Estado para garantir que a criança
permaneça na escola, e a aprendizagem ela serve só como uma forma de propiciar a iniciação de um futuro ofício para aquela criança. Mas essa criança, por exemplo, né, como menor aprendiz, ela só pode trabalhar se ela estiver estudando. Só se estiver estudando, e a partir dos 14 anos. Exatamente. Abaixo dos 14 anos, qualquer trabalho não é permitido pela Constituição Federal. Agora a gente está falando da origem do trabalho infantil, né, que o Brasil ainda é vítima, né, dessa exploração, mas Mato Grosso também não foge dessa triste estatística, né? Mato Grosso atualmente ocupa o 12º lugar no ranking nacional. Por que é tão difícil esse combate aqui no estado? Infelizmente, Mato Grosso ainda ocupa uma posição elevada no ranking nacional, não é? Nós temos aqui no estado de Mato Grosso mais de 7.000 crianças que estão sendo submetidas a trabalho infantil, segundo dados do CAD Único. Agora, inclusive, do mês de maio de 2014, e nós precisamos trabalhar para que essa realidade mude, não é? A base, os maiores índices de trabalho infantil e adolescente no estado de Mato Grosso são na área urbana, não é? Cuiabá e Várzea Grande estão entre as cidades de maior incidência de trabalho infantil, e nós precisamos trabalhar para que essa situação mude. Qual que é o trabalho do Fórum nesse combate? O Fórum é um importante espaço de participação da sociedade, onde é um fórum aberto, não é? Todos, cidadãos, entidades da sociedade civil organizada, tem um espaço para discutir com as autoridades meios que tornem eficazes o combate ao trabalho infantil, não é? Então, a partir do fórum é possível cobrarmos então das autoridades competentes a efetiva implementação de políticas públicas, fazer o acompanhamento, a evolução do trabalho que está sendo feito pelas autoridades para retirada das crianças de situação de trabalho infantil. Doutora, então, para encerrar, primeiro eu agradeço a participação e gostaria que a doutora mandasse um recado. Eu quero dizer a todos que estão nos assistindo agora que a luta pela erradicação, pelo combate ao trabalho infantil, ela depende de todos nós. É importante que nós possamos dar as mãos e juntos erradicarmos esse problema. Um país que ainda possui índices de trabalho infantil não será nunca considerado um país rico. A pobreza, a eliminação da pobreza, ela está diretamente relacionada à erradicação do trabalho infantil também, porque não é o trabalho infantil que que é o responsável pela erradicação da pobreza. Não, o trabalho infantil perpetua a pobreza, porque sem qualificação, sem que a criança tenha a oportunidade de ir à escola, de ter um ciclo escolar que lhe permita, no futuro, ter a liberdade de escolher a sua profissão, para que, através dessa qualificação, ela possa exercer um trabalho digno e ser bem remunerada. Se nós não conseguirmos implementar esse ciclo, nós jamais vamos quebrar a linha da pobreza. Então, é importante ter essa consciência, e os pais, principalmente, incentivar os seus filhos para irem à escola. O estudo é o grande responsável pelo sucesso das crianças que serão os profissionais do futuro. Então, e contem com o fórum, não é? Caso queiram fazer alguma denúncia de trabalho infantil, vocês podem então encaminhá-las para o endereço que aparece no vídeo. Obrigada mais uma vez. E é com esse recado de conscientização que terminamos o programa desta semana. Mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link Vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do TRT e seguir o Tribunal no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.